Conexão Itajubá, Panorama FM, vem a Universidade Holística do Brasil em Maria da Fé, onde vamos conversar com o neurocientista, autor de vários livros e professor da Universidade Holística do Brasil, Dr. Francisco de Biase. Dr. Francisco, é um grande prazer estar aqui em Maria da Fé conversando com você mais uma vez. Prazer é meu em retornar aqui. Essas entrevistas suas são sempre estimulantes e fazem muito sucesso na internet. É verdade. Professor Francisco, um dos assuntos que volta à baila e está muito em evidência e ainda é um mistério é a cura quântica. E com o seu conhecimento, você se tornou uma das pessoas mais versadas e mais conhecedoras desse tema. Então eu gostaria que a gente começasse explicando para o nosso ouvinte o que é cura quântica. Bom, o termo cura quântica se refere a uma capacidade que existe nos seres vivos, mas que é uma capacidade universal de você poder se auto-organizar quando você sofre determinados tipos de estímulos. Para explicar isso direito, a gente vai ter que mostrar como é que é a auto-organização e o processo de evolução da informação no universo até chegar nos seres vivos. Vou fazer um pequeno parênteses. Quando o universo se origina, a gente passa inicialmente por uma fase do desenvolvimento que é chamada de cosmosfera. Essa cosmosfera corresponde ao que ocorreu desde o Big Bang, com a formação das estrelas, das galáxias. E esse processo todo, ele é altamente sintonizado para a geração dos constituintes que vão gerar vida. Hoje a gente sabe que existe um projeto por trás disso, um projeto que direciona esse universo para a vida. Nesse primeiro passo evolutivo da cosmosfera, existe uma quantidade de informação que traz um código informacional que vem desde a inteligência primordial que gerou esse universo, que está organizado nas estruturas nucleares, atômico-nucleares. E essa informação, ela é responsável pela geração do mundo físico. É a cosmosfera. Depois de cerca de uns 10 bilhões de anos de evolução, e ter se gerado nas explosões das estrelas chamadas supernovas, nos núcleos dessas estrelas se geram os elementos mais pesados, que são elementos essenciais para a vida, como carbono, oxigênio, nitrogênio. Essas estrelas explodem, espalham isso tudo no universo e começa a se gerar, então, determinados aglomerados que vão formar planetas. E planetas numa determinada distância das estrelas, como é o caso da Terra, geram, então, condições que haja uma ruptura evolutiva nessa evolução cósmica, em que surge um novo código informacional, que é o código das chamadas macromoléculas, que no caso da vida são as macromoléculas dos ácidos nucleicos, do DNA e RNA, e das proteínas, que são a base da vida. Esse código, então, que é gerado, esse novo código informacional, é responsável por toda a evolução biopsicossocial. Essa evolução vai chegar num ponto que há uma nova ruptura e uma complexificação da informação através da geração de sistemas nervosos. Quando começa a surgir o sistema nervoso na evolução da vida, surge um novo meio, um novo processo de armazenar a informação, que são as redes neurais, a informação neural, os códigos neurais. Com a evolução do sistema nervoso, até situações evolutivas como ocorrem com a nossa espécie, em que o cérebro chega num ponto em que gera consciência e você tem então uma autoconsciência, nós passamos então a explorar o universo e nós mesmos com essa capacidade, e passamos a entender
que o processo da consciência é fundamentado nos mesmos processos quânticos e holográficos que formam a estrutura toda do universo. O nosso universo ele é quântico-holográfico. Quântico-holográfico quer dizer que ele é formado por essas partículas quânticas, que hoje a gente, através desses aceleradores de partículas, como o grande colissor de hadrons que existe lá perto de Genebra, né? Descobriu agora até a partícula de Deus, o bóson de Higgs, e holográfico porque são sistemas em que cada parte contém a informação do todo. E hoje isso é uma coisa comprovada, que a estrutura do universo, em cada parte, contém a informação sobre o todo. E nós já conseguimos demonstrar, em estudos de neurofisiologia e de funcionamento cerebral, principalmente a partir das pesquisas do Dr. Karl Pribban, que está indicado para o Prêmio Nobel por causa disso, que o funcionamento da nossa consciência depende de um funcionamento cerebral holográfico, em que a informação está toda distribuída no cérebro todo. Não é só essa informação clássica das redes neurais. É essa interagindo através de sistemas moleculares e quânticos com um processo que é holográfico, que faz o nosso sistema nervoso entrar em conexão com a estrutura quântico-holográfica do universo. Nós não somos isolados do universo. Até há pouco tempo, a ciência materialística sempre achou que o cérebro era fechado dentro da caixa craniana e que a gente não tinha uma conexão maior. Hoje a gente sabe que a nossa consciência se espalha no universo. Aliás, a gente entende que o universo é um universo consciente, que existe inteligência no universo inteiro, através da formação desses vários códigos, código nuclear, atômico nuclear, da cosmosfera, código genético, que é o código da vida, com as moléculas de proteína ácido nucleico, código neural, e o código da consciência, que é também quântico-holográfico, que permite a gente, então, interagir com tudo isso. Quando a gente fala de cura quântica, então nós estamos falando de processos a que você submete os pacientes que levam ele a fazer uma interconexão mais acentuada com a própria inteligência do universo, que é quântico-holográfica. E você consegue, então, através dessa interação, fazer com que os processos, que a gente chama de processos auto-organizadores da vida, se equilibrem mais. A gente sabe hoje que o estresse, as situações de raiva, de agressividade, elas desequilibram essas informações, esses códigos informacionais que mantêm toda a vida. Entendeu? O código genético, o código neural conseguem funcionar melhor se você estiver em estados de relaxamento físico e mental. Então, quando você usa técnicas de relaxamento antigas da história da humanidade e que estão sendo redescobertas como coisas que têm uma atuação quântica, como, por exemplo, Tai Chi Chuan, Yoga, Tantra, meditação, são coisas que autoequilibram, autorregulam, vamos dizer assim, auto-organizam o seu sistema nervoso e, pela interação corpo-mente, auto-equilibram, auto-organizam todo o seu corpo também. E aí há uma cura baseada no funcionamento interligado neuropsicológico com o seu sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo, e os hormônios, o sistema endocrinológico. Esses três sistemas, endocrinológico, imunológico e neuropsicológico, na verdade, eles funcionam como um sistema único, que trocam informações o tempo todo. Tudo aquilo que afeta um desses sistemas afeta o outro. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de como essa cura pode se processar. Uma pessoa sofre um impacto emocional muito grande, negativo. Entra numa depressão profunda. Isso
quando isso acontece, o que está ocorrendo no sistema nervoso dele? O aspecto emocional gera uma alteração neurológica em que determinados neurotransmissores, que são mensageiros químicos do cérebro, como, por exemplo, serotonina, dopamina, endorfinas, noradrenalina, essas substâncias que são normais para manter o funcionamento adequado do teu corpo e do teu cérebro, começam a diminuir devido à depressão. Essas substâncias, elas têm receptores no sistema nervoso, mas elas têm também receptores lá no seu sistema imunológico, que é o seu sistema de defesa, de produção de anticorpos, que normalmente está produzindo anticorpos continuamente, rastreando qualquer anormalidade que entra no teu corpo. Vírus, células cancerígenas, bactérias. Se você diminui essas substâncias, esses mensageiros químicos, quando eles não atuam direito nos receptores que existem lá no sistema imunológico, os mensageiros químicos imunológicos, que são citoquinas, começam a não rastrear direito, não estimular direito células do sistema imunológico para rastrear direito corpos estranhos, células anormais que entram no teu corpo. Com isso, você pode, num determinado momento em que você produziu, por exemplo, uma célula normal, uma célula cancerígena, isso às vezes ocorre por erros no nosso sistema, essa célula pode estar circulando e não ser detectada. Ela para num outro órgão. Por exemplo, produziu lá no rim uma célula normal, ela começa a circular no teu corpo e não é detectada pelo rastreamento do sistema imunológico. Ela para lá num outro lugar, no seu pulmão, e começa a crescer. O que caracteriza uma célula cancerígena é que ela é meia boba, no sentido de que ela se reproduz rapidamente, vai se reproduzindo, e aí cria um tumor. Então você pode desenvolver um tumor cancerígeno porque você estava com a imunidade baixa, porque você não estava bem psicologicamente. Entendeu? Uma outra forma de desvio, de alteração, é um desvio que ocorre em que você, em vez de produzir anticorpos normais no sistema imunológico, você pode produzir autoanticorpos que vão agredir o teu próprio corpo. E hoje existem um grupo de doenças, são centenas de doenças que a gente chama de autoimunes, em que você produz autoanticorpos contra o seu sistema nervoso, por exemplo, esclerose múltipla, uma doença que você produz anticorpos contra o envoltório de gordura, chamado mielina, dos neurônios, dos axônios, que são a parte dos neurônios que vai se comunicar com outros neurônios. E aí eles começam a não funcionar bem, não passa o estímulo elétrico adequadamente. Se agredir, por exemplo, com autoanticorpos a sua tireoide, você vai produzir uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto, que você vai começar a diminuir a produção dos hormônios da tireoide. Então você vai ter um hipotireoidismo. Se for na pele, você pode ter uma psoríase. Se for no intestino, você pode ter uma síndrome do intestino irritável. Ou seja, essa quebra dessa harmonia entre o homem e, vamos dizer, o cosmos pode levar até a doenças graves. Exatamente. A gente tem que estar em harmonia. E essa harmonia, aliás, como já vem sendo dito nas tradições filosóficas e espirituais da humanidade há uns 6.000 anos, ela é dependente de uma inteligência. Nos Vedas, principalmente no Ayurveda, que é o livro da medicina indiana antiga, eles dizem que a doença é a interrupção do fluxo de inteligência. E hoje a gente entende que esse fluxo de inteligência universal é baseado nesses códigos de informação. Entendeu? Da informação atômico-nuclear, da informação do código genético do DNA, da informação das redes neurais, da informação quântico-holográfica que está na estrutura do universo e do teu cérebro. Ou seja, a ciência acadêmica, ela começa a reconhecer que os conhecimentos dos antigos têm lógica, têm procedimento e realmente funcionam. Exatamente. E isso muda até a nossa concepção
assim, de Deus. Porque você passa a ver Deus da mesma maneira que aquele Deus que o Einstein falava, um Deus cósmico, baseado numa inteligência universal que é responsável por toda essa harmonia, por todo esse equilíbrio que a gente vê, direcionado e sintonizado para gerar vida. Então, doutor Francisco, essas práticas antigas e simples, como meditação, como yoga, como tai chi chuan, ou um momento para reflexão, já são suficientes? Isso, vamos dizer assim, são os elementos da cura quântica? Isso é a base da cura quântica. A gente sabe que quando você entra em harmonização, em equilíbrio, mantém esse fluxo de informação, esse fluxo de inteligência equilibrado, você fica saudável. Quando você desequilibra isso, quando você gera estresse, quando você gera entropia, que é um termo físico para desordem, né? É o grau de desordem no sistema, você então vai gerar doença. Doutor Francisco, as pessoas que quiserem mais informações sobre isso, na sua bibliografia tem vários livros e vários elementos onde elas podem obter esse conhecimento. Sim. Isso pode ser muito bem encontrado num livro chamado Homem Holístico. É um livro que já está na 4ª edição, da editora Vozes, que tem os fundamentos científicos do novo paradigma holístico, né, dessa visão nova de mundo que está mudando a visão materialística antiga que predominou desde a Renascença até metade do século XX. Um outro livro chamado Caminhos da Cura, em que mostra essas formas alternativas de cura baseadas nesse sistema todo de manutenção do fluxo de informação, do fluxo de inteligência no universo. Tem um livro recente que eu fiz com o Dr. Carl Pribban, esse da teoria holográfica do cérebro, e um outro colega, Dr. Richard Amoroso, que é diretor do Instituto Noético na Califórnia, nos Estados Unidos, que saiu pela editora CRV do Paraná, que chama-se Fronteiras da Consciência. Nesse livro a gente mostra os fundamentos da consciência, os fundamentos quântico-holográficos da consciência e como isso tem relação com esses aspectos de cura. Professor Francisco de Biase, doutor Francisco de Biase, meu amigo, foi um grande prazer estar aqui com você mais uma vez e muito obrigado por essa entrevista, foi muito legal. Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre ótimo poder divulgar essas ideias, que são um paradigma novo que estão mudando aquele paradigma clássico antigo que nas universidades clássicas ainda é ensinado, né? É verdade, é verdade. Eu conversei aqui com o doutor Francisco de Biase, neurocientista, autor de vários livros, premiadíssimo internacionalmente e professor da Universidade Holística do Brasil, aqui em Maria da Fé.